Bom dia, boa tarde, boa noite, novamente. Na aula passada nós começamos a falar sobre o trovadorismo e nós vimos algumas características desse período literário, dessa escola literária, e hoje, agora nós leremos algumas cantigas. Nós vamos começar por uma cantiga de escárnio e maldizer. Sim, cantiga de escárnio e maldizer. Eu sei que no vídeo passado eu falei separadamente das cantigas de escárnio e das cantigas de maldizer. E de fato, no contexto do trovadorismo, eram dois tipos de cantigas diferentes, com características de linguagem diferentes. Só que hoje nós vamos estudar os dois tipos como se fossem um tipo só. Porque diferenciar as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer exige um conhecimento do contexto de produção de cada cantiga muito grande. E esse conhecimento de contexto específico de cada texto é muito complicado de se manter hoje. Então, hoje é bastante comum que se estude as cantigas de escárnio e maldizer juntas, estudando esses dois gêneros de cantigas em conjunto. Mas na hora da prova, se me perguntarem qual a diferença, eu não vou saber responder. Pois bem, é bastante comum que as provas, os testes, os trabalhos, as atividades avaliativas em geral, hoje levem em conta que diferenciar cantigas de escárnio e maldizer é uma tarefa muito difícil. É uma tarefa que exige conhecimento sobre o contexto de produção das obras. Então é bastante comum que em certas provas, certos exames, certos trabalhos, atividades avaliativas, as cantigas de escárnio e maldizer apareçam também em conjunto. Afinal de contas, é muito mais importante para compreender o trovadorismo que você saiba diferenciar as cantigas líricas, que são as de amor e as de amigo, das cantigas satíricas, que são de escárnio e maldizer. Então, essa diferença básica é muito mais importante do que saber localizar exatamente cada texto como escárnio ou como maldizer, certo? Então, vamos lá. A cantiga de escárnio e maldizer que leremos hoje é Ai, Dona Feia. Eu vou ler aqui um instantinho e aí deve aparecer na tela, aqui, ou em algum lugar, ou, enfim, em algum lugar. Vou ler de novo, né? Ai, Dona Feia, fostes vos queixar, porque vos nunca louven meu trobar. Mas ora quero fazer um cantar, em que vos loarei todavia, e vedes como vos quero loar, Dona Feia, Velha e Sandia. A gente pode perceber, pessoal, que essa cantiga está escrita em galego-português, que é uma língua anterior à língua portuguesa e que essas duas línguas guardam muitas semelhanças. Então, por esse início do texto, a gente consegue compreender o sentido geral do texto. Bom, dá para perceber que o eu lírico se dirige a uma pessoa, insultando essa pessoa, e que esta pessoa, no universo do texto, não estamos dizendo que é uma pessoa real, certo? Que essa pessoa com quem o eu lírico dialoga havia reclamado anteriormente de nunca ter sido louvada no cantar. É isso que significa esse vos louvem meu trobar. Trobar, a gente consegue perceber a semelhança com trovar. Olha aí, a gente está estudando trovadorismo, afinal de contas. E louven, e depois aparece aí embaixo loar, é o verbo louvar. Louvar no sentido de dedicar uma canção à pessoa. Mais ora quero fazer um cantar. Esse mais ora, a gente consegue perceber que quer dizer, porém, agora quero fazer um cantar. Em que vos loarei todavia. Em que vos loarei todavia. Essa palavra todavia
tem uma semelhança com alguma palavra em português, mas nesse contexto nós vamos entender, todavia, num sentido de completamente, em que vos louvarei completamente. Dona feia, velha e louca. É isso que a palavra sandia significa nessa canção. Bom, a próxima cantiga que nós leremos é uma cantiga de amigo. Lembrando que as cantigas de amigo são aquelas que têm eu lírico feminino e que declaram o seu sofrimento por um amor que está distante. Vocês podem voltar no vídeo anterior para poder lembrar o que nós já dizemos sobre as cantigas de amigo. Ai, eu, coitada, como vivo em grande cuidado. Agora vamos traduzir verso a verso. Ai, eu, coitada. Até aí a gente conhece todas as palavras, embora a construção da frase não esteja exatamente do mesmo modo como nós construiríamos essa frase hoje. Ai de mim, como sou coitada, como vivo em grande cuidado. Grande cuidado, a palavra gram está escrita um pouco diferente do modo como nós escreveríamos hoje, e cuidado, neste sentido, quer dizer preocupação. Ai, coitada de mim, como vivo em grande preocupação. Por meu amigo que hei alongado. A palavra amigo, nas cantigas de amigo, quer dizer namorado, quer dizer amado. A palavra amigo, em galego-português, não possui o mesmo significado da palavra amigo em português contemporâneo. Então, toda vez que nós falarmos em cantigas de amigo, nós vamos pensar em cantigas de amigo, 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 amigo. Amigo, nesse sentido, quer dizer amado, o namorado. Aí, como sou coitada, porque vivo em grande preocupação, por meu amado, que hei alongado. Alongado num sentido de aumentar a distância, num sentido de estar longe. Alongado num sentido de estar longe. Por meu amado, de quem me afastei. Muito me tarda, esse a gente consegue perceber, demora muito, o meu amigo na guarda. Meu amigo na guarda, o meu amado na guarda. Reparem como a palavra guarda está escrita com letra maiúscula. O eu lírico feminino dessa canção fala sobre a sua preocupação e o seu sofrimento pela distância que já demora muito tempo de seu amigo, que está servindo em uma força militar, que está em uma batalha, que está em uma guerra já há bastante tempo. Bom, a próxima cantiga que nós leremos é a cantiga da Ribeirinha, que nós já havíamos citado no vídeo anterior como a cantiga mais antiga escrita em galego-português. E a cantiga da Ribeirinha vamos ler primeiro em galego-português e depois a gente faz a tradução. No mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai. Cá já moro por vós e ai, minha Senhor branca e vermelha. Queredes que vos retraia, quando vos eu vi em saia. Mal dia me levantei, que vos então não vi feia. E minha Senhor, desde aquele dia, ai, me foi a mim muito mal. E vós, filha de Dom Pai Muniz, e bem vos semelha, da ver eu por vós guarvaia, pois eu, minha Senhor da alfaia, nunca de vós houve nem hei valia de uma coreia. Vamos ler primeiro em galego e português, depois a gente vai fazendo a tradução, parte a parte.
No mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai, cá já moiro por vós e ai, minha senhora branca e vermelha. Vamos fazer a tradução dessa parte. No mundo não me sei parelha. A palavra parelha significa par. A gente pode perceber que o galego-português mantém semelhanças com a língua portuguesa contemporânea e com o galego contemporâneo, mas também mantém semelhanças com o espanhol, com o castelhano. Semelhanças, inclusive, que o galego e o português modernos acabaram perdendo. A palavra parelha, por exemplo, nesse sentido, aparece como par. E é par no sentido de estar junto, ser parecido com. E a palavra em espanhol para par, para companhia, é parelha ou parelha. Mentre me for como me vai. Esse mentre aí novamente é por enquanto, enquanto. Novamente a semelhança com o espanhol moderno, em que a expressão por enquanto se diz mientras. Agora, essa expressão, enquanto me for como me vai, seria um pouco difícil traduzir essa parte se nós apenas traduzíssemos literalmente palavra a palavra, até porque a única palavra que é diferente do nosso português contemporâneo é o enquanto. Me for como me vai, mais ou menos as palavras estão como elas são hoje na língua portuguesa. Só que essa é uma expressão idiomática. Assim como hoje a gente tem expressões como tal coisa, tal assunto, tanto fez como tanto faz. Prestem atenção nessa expressão, tanto fez como tanto faz. Um estrangeiro que estudasse a língua portuguesa e fizesse apenas a tradução literal de cada palavra não conseguiria compreender o significado da expressão. É o caso de enquanto me for como me vai. Essa expressão significa enquanto as coisas continuarem as mesmas para mim. Cá já moiro por vós e ai, a sequência. Quer dizer, enquanto as coisas continuarem as mesmas para mim. Continuando, cá já moiro por vós e ai. Cá já moiro por vós, nós vamos entender como porque, esse cá já, nós entendemos como porque, morro por vós e ai, aparece aí o lamento. Mia Senhor branca e vermelha. Em Mia Senhor, a gente consegue perceber que o pronome faz a flexão de gênero, mas a palavra Senhor, que ele acompanha, não faz. A gente consegue compreender assim mesmo que significa minha senhora. Minha senhora branca e vermelha. O que essa expressão significa? Minha senhora de pele rosada. Branca e vermelha quer dizer de pele rosada. Continuando a leitura em galego-português. Queredes que vos retraia quando vos vi em saia. Queredes que vos retraia. O verbo querer aparece aí conjugado de uma forma um pouco diferente do modo como a gente conjuga hoje, mas ainda assim a gente consegue compreender. Agora, essa palavra retraia, ela se parece com outra palavra em língua portuguesa, de retrair. Nesse sentido, retraia está mais próxima de retratar. Vós quereis que eu vos retrate. E retratar é descrever, fazer uma imagem da mulher. Que eu te descreva quando vos vi em saia. Em saia significa sem o manto. Até aqui a gente consegue perceber que o eu lírico da canção se refere à sua amada de modo idealizado e ele, por enquanto, diz que está morrendo de amor, que ele sofre tanto de amor, que ele está morrendo de amor desde o dia em que ele viu a amada dele sem o manto. Sem o manto, nós não vamos entender que ele viu a moça nua, pessoal. Olha lá, nós estamos na Idade Média, certo? Se ele viu a moça sem o manto que fica por cima do vestido. E foi só isso que ele viu, mas já foi suficiente. Mal dia me levantei, que vos então não vi feia. Maldito o dia em que me levantei e te vi tão bonita. E minha senhor, desde aquele dia, ai. E minha senhora, desde aquele dia, ai, o lamento, como sofro. Me foi a mim muito mal. Ou seja, ai, como sofro. E vós, filha de Dom Pai Moniz,
Olha, percebam aí que o eu lírico se refere diretamente a uma pessoa que ele conhece, filha de Dom Paai Muniz, e a gente pode perceber aí que esse nome próprio, Dom Paai Muniz, se refere a um nobre português que realmente existiu e que serviu ao rei Dom Sancho I. Dom Paio Muniz de Ribeira era o seu nome completo. E olha só o nome da cantiga, Cantiga da Ribeirinha. A Cantiga da Ribeirinha ela é dedicada a uma moça que o autor conheceu de verdade, que era filha do Dom Paio Muniz de Ribeira. Agora a gente vai aí para o finalzinho do texto. Pois eu, minha senhor, da alfaia, nunca de vós houve nem hei valia de uma correia. Pois eu, minha senhora, da alfaia, significa de presente, nunca de vós houve nem hei. O verbo haver aí, tendo o sentido do verbo ter. Nunca de vós tive nem terei. Não tive nem terei, a gente pode compreender, a gente pode, além de traduzir, interpretar como ganhei. Nunca ganhei valia de uma correia. Valia de uma correia é uma expressão que quer dizer algo que não tem valor nenhum, algo que não tem importância nenhuma. Então o eu lírico se refere à filha do Dom Paio Muniz de Ribeira, dizendo que nunca ganhou dela nem a coisa mais insignificante. Traduzindo isso em termos do português contemporâneo. Vou colocar aqui na tela para vocês verem uma obra contemporânea brasileira que traduz o mesmo sentimento. Bom, então é isso, pessoal. Nós lemos agora 3 cantigas, uma de amor, uma de amigo e uma que nós combinamos de chamar de cantiga de escárnio e maldizer, já que para nós, hoje, no tempo de hoje, é extremamente difícil diferenciar as cantigas de escárnio das cantigas de maldizer, porque fazer isso nos exigiria um conhecimento mais aguçado, mais apurado, mais cuidadoso dos contextos de produção de cada texto. Ficou curioso? A cantiga que nós lemos especificamente é uma cantiga de escárnio. Mas isso porque hoje sabemos que é uma cantiga de escárnio porque temos conhecimento do contexto daquele texto específico. Todas as outras nós vamos tratar como de escárnio e maldizer, como se esses dois gêneros, como se essas duas características estivessem juntas e fossem duas faces de uma mesma moeda. O gênero satírico trovadoresco. Então eu me despeço de vocês com a expectativa de que nós leremos ainda muitos textos juntos aqui no YouTube e falaremos ainda bastante sobre literatura.